Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária da leitura da Bíblia de 2 capítulos, hoje falaremos sobre os capítulos 15 e 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você não está nos acompanhando nessa leitura diária, eu te incentivo a estar conosco. Então não vai levar mais que 10 minutos para ler a Bíblia. E ao mesmo tempo vai receber de Deus a palavra, o Espírito Santo vai ensinar e você vai ser edificado pela palavra de Deus que é viva e eficaz e fala em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos nossos comentários. E ao final você pode ir lá compartilhar o vídeo, colocar os seus comentários e o teu gostei ou não gostei. E nós pretendemos em nome de Jesus, se Deus nos permitir assim, fazer um resumo geral dos livros baseado nos comentários, nas observações e nas dúvidas ou críticas que o pessoal tenha sobre esses vídeos, né? Sempre há dúvidas e o pessoal pode colocar ali para a gente poder responder. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo fala contigo diretamente a partir da Bíblia. Os irmãos de Bereia, quando Paulo passou por lá, eles já foram chamados de irmãos dignos, que conferiam na Bíblia tudo que era falado. Então eu te incentivo não só a ouvir os comentários, mas a ouvir os comentários depois de você ler a palavra. Porque a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes. Vamos lá. No capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele assevera claramente para os coríntios que a ressurreição dos mortos é o fim, é o final de todo o processo de salvação. Sem a ressurreição dos mortos não estava completo todo o processo. Ele fala, eu quero que vocês entendam que o Evangelho de Cristo ele tem três coisas. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, um ciclo completo. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço do pecado que está sobre nós. Nós temos o pecado original de Adão, carregamos em nós. E quando Jesus morre na cruz sem pecado, sem nenhum pecado, ele não poderia ficar na morte. Ele ressuscitou o terceiro dia, porque a morte não pode reter quem não tem pecado. Então a solução da morte é Cristo. O último inimigo a ser vencido, Paulo fala isso no livro no capítulo 15, é a morte. Então a ressurreição dos mortos é a realização dessa vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o seu aguilhão? Ele fala, o aguilhão do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a prova de que todos são pecadores é a morte. E a prova de que Cristo nos salva do pecado é a ressurreição dos mortos. Então, o final de todo o processo salvífico e da salvação de Deus está na ressurreição de Cristo. Mas isso não é o final do processo salvífico, não. Isso é o final do processo da criação. Quando Deus, no capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis termina na ressurreição de Cristo. Isso é claro, eu vou dar um tempinho aqui e falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu queria falar o contexto da situação da ressurreição dos mortos na cabeça e no dia a dia da doutrina dos coríntios. Por quê? Vamos lá. Lembra que quando Paulo trata o mundo, né, e o impacto que o mundo tem do Evangelho de Cristo, ele usa dois povos, os judeus e os gentios. E principalmente os gentios ele usa como referência os gregos, que eram a principal filosofia cultural naquela época. Ele fala, para os judeus o Evangelho de Cristo é escândalo, para os gregos é loucura. E essa loucura é principalmente representada pela ressurreição dos mortos. Como é que eu sei disso? Quando estava no Areópago falando para os gregos estavam ouvindo ele com muito boa vontade. Mas quando Paulo falou da ressurreição dos mortos, foram um saindo para cada lado. Disseram assim, sobre isso nós vamos te ouvir depois. Então a grande pedra no sapato dos gregos era a ressurreição dos mortos. E essa ideia ficou muito complicada na cabeça dos gregos e começou a contaminar o evangelho pregado por Paulo na igreja de Corinto e começou a se levantar umas questões de que a ressurreição dos mortos não existia. E Paulo foi asseverando claramente para ele. Sem a ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Sem a ressurreição dos mortos, eu não tenho esperança no que eu faço. Sem a ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sem a ressurreição dos mortos, não tem porque eu escrevi uma carta para vocês com 14 capítulos falando sobre o céu e sobre o sacrifício que isso nos leva a fazer em nome de Cristo, para a glória dele. Porque sem a ressurreição dos mortos não há glorificação. Aquele que nos chamou foi o que nos justificou e também nos glorificou. Ele fala, sem a ressurreição dos mortos, por que eu lutei como leões
contra a minha própria vida em Éfeso, quando eles começaram a me ameaçar e quase me trucidaram numa praça por causa do prejuízo que a igreja causou através da pregação de Cristo no comércio da Diana dos Efésios, lá da deusa deles. Então vocês observam, ele fala, vocês observam, Paulo falando para os gregos, vocês observam que sem ressurreição do morto nós não temos esperança. Mas ele fala, olha, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelas más conversações. Ele fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Elimina do meio de vocês essas conversas filosóficas de homens e que deturpam o comportamento de vocês. Aí ele vai mais além. Em que corpo vêm os ressuscitados, né? Que era uma grande pergunta. Você vai ser refeito a partir desse corpo que está na terra e está se desfazendo? Ele fala, vocês são insensatos, vocês nunca perceberam como Deus colocou na natureza todas as coisas que falam dele? E uma das coisas que a natureza que Deus colocou que fala dele é a reação da semente. Uma semente, quando está na terra, ela morre para depois gerar uma árvore ou um fruto. Que vocês vejam, Paulo falando, Deus já colocou isso lá para mostrar que não há ressurreição sem primeiro morrer. E ele fala, isso é uma referência para nós, natural, olha só, natural, que é preciso morrer para ressuscitar, assim como uma semente morre para ser germinada e nascer. Então ele vai falando essa comparação. Há corpos terrestres e corpos celestiais, da mesma forma que tem, ele fala, tem vários tipos de animais, vários tipos de plantas com corpos diferentes, assim também há diversas formas de corpo, e principalmente em relação à nossa situação. Tem corpos terrestres e corpos celestiais. E ele fala, com o corpo corruptível, carnal, que nós vivemos em pecado, jamais você vai poder herdar o reino dos céus. Para que você esteja na presença de Deus, você precisa ser transformado, ter um corpo incorruptível. Aí ele fala, isso não é algo novo ou que pegou a Deus de surpresa. Isto já estava previsto antes da criação do mundo. Apocalipse fala isso, nós vamos chegar lá e nós vamos falar sobre isso, você vai ler lá. O cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Porque isso não foi um jeito que Deus fez, Deus já estava prevendo isso. Por quê? Vamos lá. Paulo fala assim, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. Não é à toa que ele coloca tanto Adão como Jesus com a mesma palavra Adão. Porque lá na criação, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele já estava apontando para Cristo. Por isso que Paulo fala, observem que quando eu falo de ressurreição de mortos, eu estou falando do final de toda a criação de Deus. Porque quando Jesus entra na criação, ele coloca a sua própria essência, vamos dizer assim, o seu DNA no homem, e o homem passa a ser como incorruptível a partir de Cristo. Não que você viva de forma incorruptível, que o pecado não age em você, mas o final, o ápice, a perfeição disso tudo está na ressurreição dos mortos. Veja bem, e aqui eu quero dar só um adendo rápido e fazer um paralelo com Gênesis capítulo 1. Quando Deus fala assim, vai criando o sol, a lua, tudo mais tal, vai dizendo, tudo lindo, muito bom, muito bom, muito bom. Mas quando chega o nome, duas coisas acontecem. Primeira coisa, o verbo que Deus usa está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E ao final de tudo, todo passo a passo da criação, Deus ia falando. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ao final desse dia, do último dia, viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Então, o ápice, a perfeição estava no último dia, como façamos o homem à nossa imagem e criação. Evidentemente que nós não podemos nos achar perfeitos. Ninguém aqui acha que é perfeito. Com certeza, nós conhecemos a nós mesmos. Quando botamos a cabeça no travesseiro, sabemos o quanto pecadores somos. Mas então, aonde está o ápice da criação de Deus? Somos nós? Nós somos o mais que Deus faz? Não. O ápice da criação de Deus está em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Façamos o homem a nossa imagem e criação. Essa imagem que Deus fala não está no nosso olho, no nosso corpo, no nosso nariz, na nossa personalidade, no nosso braço, na nossa perna. Está em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso que a Bíblia fala aqui Paulo fala em Coríntios capítulo 15, ele é as primícias. Ele é o primeiro a ser gerado por Deus. A perfeição não está na criação. A perfeição está no próprio Deus colocando a si mesmo na criação e nos fazendo geração.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai, né? E deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. A perfeição da criação não está na criação, no primeiro Adão. A perfeição da criação está em Cristo, o segundo Adão. Então, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está apontando para Jesus, lá para a cruz. Por que foi por plural o verbo? Porque foi na cruz que Jesus foi amaldiçoado, o próprio Deus se auto-amaldiçoou. E Jesus grita assim, Deus meu, por que me desamparaste? Está havendo uma separação. Nós não temos ideia do tamanho do amor de Cristo. Nós não temos ideia do tamanho do amor de Deus por nós a ponto de sermos salvos por um sacrifício dele. Veja com quanto amor Deus nos amou, né? A ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. É tremendo isso, é muito grande. E quando a Bíblia bota no plural é porque ali Deus está, vamos dizer assim, se amaldiçoando para ser expiação e propiciação pelo nosso pecado. Maldito que for lançado no madeiro. Agora a gente pode começar a entender todo o processo da criação. E ele terminou na cruz quando Jesus fala assim, está consumado. Por isso que a ressurreição é o final de todo esse processo. Porque na ressurreição dos mortos, nós recebemos o dom de Cristo e passamos a ser um com Ele. E recebemos a glória que vem de Deus. Tudo por causa de Jesus. Jesus é aquele que nos aperfeiçoa. Nós vamos ler agora nas cartas que seguem esse texto que Paulo fala. E vai ficar muito mais claro quando ele fala assim lá nas cartas seguintes. E aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Está falando exatamente do final, do ápice de todas as coisas, da nossa redenção em Cristo Jesus. Deus abençoe e possa estar acrescentando essa palavra e trazendo muito mais entendimento sobre essas coisas. Em nome de Jesus.